Papo de Vestibular, um podcast do Poliedro. Olá, vestibulandos, futuros iteanos formados, da reserva, da ativa e todo mundo que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos ao Papo de Vestibular do Poliedro Curso, hoje falando de ITA. O nosso objetivo com esse papo é deixar vocês mais inteirados sobre os principais vestibulares do país. No seu app de podcast preferido, você também pode ouvir o Papo Unicamp. Dá um joinha lá, escuta, se inscreve, faz parte aí desse projeto bacana. Hoje a gente vai receber uma galera de exatas, ainda que uma dessas pessoas seja de humanas. Mas não é só isso, viu? É a galera que trabalha com um dos vestibulares mais específicos e concorridos do país, o ITA. E nos últimos anos, o Poliedro tem sido líder absoluto em aprovações no ITA, com 1.196 estudantes aprovados desde 1993. Por isso, hoje a gente vai compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre o assunto com vocês. Aqui no estúdio estão Robson dos Santos, coordenador das turmas ITA do Poliedro Curso. Oi, Robson, seja bem-vindo. Olá, obrigado pela introdução. Olá, pessoal, muito prazer. Também aqui nossa intrusa de humanas, mas muito exata nas suas colocações, Fabiola Newborn, coordenadora de redação do Poliedro Curso. Salve, Fabiola! Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Bom, são 10 anos trabalhando com a redação do ITA, então tem muitas dúvidas que eu quero esclarecer hoje, estou muito feliz. E o nosso convidado de hoje é um iteano na forma quase literal da palavra, viu? Graduado pelo ITA, com mestrado, doutorado também pelo ITA e professor do ITA, além de ser chefe adjunto da seção de vestibular do Instituto, ou seja, uma vida de ITA. Seja bem-vindo, Major Felipe Moreira. Obrigado, pessoal. Obrigado. É uma honra participar aqui com vocês. E a gente já quer perguntar, vou jogar a pergunta e deixar para vocês. O vestibular mudou esse ano. Por quê? Vamos começar com isso. Nossa, difícil, hein, gente? Já assina, queima a roupa já? Desse jeito? Bom, o vestibular, a gente sempre tenta pensar em algo que vai deixar melhor o processo seletivo, né? A gente entende que a gente quer buscar mentes brilhantes que vão participar ali dos nossos 5 anos de graduação, pessoas com capacidade intelectual bem avançada para poder conseguir entender as coisas que passam lá dentro da faculdade mesmo, durante os 5 anos. Então, assim, o vestibular tem que estar à altura, né? E tem sido muito eficaz no processo, né? Desde o ITA tem 74 anos de existência, né? A gente sempre conseguiu um pessoal muito bom poder participar nesses 5 anos, né, de graduação. Só que a gente quer melhorar sempre. Então, por isso que o vestibular mudou um pouquinho do ano passado em relação a esse ano. Bem natural. Tá bom? Major, eu gostaria de entrar nos detalhes de algumas dessas mudanças. Fique à vontade. Quando as mudanças foram anunciadas, é claro, gerou uma certa ansiedade em todo mundo, porque, as regras do jogo mudaram um pouquinho, ainda que para melhor. E teve mudanças na primeira fase, mudanças na segunda fase, e os alunos começaram a bolar algumas teorias de por que será que aconteceu e, claro, como que vai vir agora. Então, uma das mudanças foi, na primeira fase, removeu-se algumas questões, né? As questões de português foram para a segunda fase. Mas o tempo de prova, as 5 horas ali da primeira fase, foram mantidas. E claro que os alunos começaram a pensar, será que agora que tem o mesmo tempo e menos questões, vai ficar mais difícil? Meu Deus do céu, gente. Não vai ficar mais difícil não, gente. Não tem porquê. Não tem necessidade disso, né? A gente estuda assim, a gente tem um trabalho muito sério com as bancas de elaboração, de verificar o tempo mesmo, sabe, de cada questão ou da prova como um todo, né? Então, as bancas, elas se debruçam antes de a gente oferecer a prova para os candidatos, eles resolvem mesmo ali as questões, né? E marcam o tempo, isso está documentado, tá? Todos os anos a gente tem isso aí documentado, né? Então, a gente sabe que o tempo é factível, dá para fazer a prova, né, no tempo previsto. Só que assim, quem faz a prova, né, são professores formados ali e tal, não é um candidato, né, que tem mais outra prova para fazer, o tempo correndo ali nervoso, né? Então, assim, a gente sabe que esses fatores assim externos a só mostrar o conhecimento faz toda a diferença, né? Os psicológicos ali, né? Então, assim, a ideia não é piorar, muito pelo contrário. A gente viu que a nossa prova é uma prova muito boa, muito elogiada pelos cursinhos do Brasil todo, né, pelos colégios e tudo mais. Só que a gente viu que a prova também tem questão de poderia ser melhor no tempo. Vamos dar um pouco mais de tempo para que o pessoal possa brincar com a prova, possa mostrar brilhantismo na prova, possa entender o que está fazendo. Errou, dá tempo de voltar, refazer. Então, isso é muito importante, né?
Então, assim, outra coisa, tem candidato que não faz algumas questões porque acha que vai demorar. Não, essa questão é muito longa, eu vou fazer. Não, ele sabe fazer. Então, o cara não faz a questão porque ele acha que não vai dar tempo. Então, ele deixa de mostrar conhecimento numa área porque não teve tempo. Então, o que a pessoa vai fazer? Pega o português, passa para a segunda fase, mantém o inglês na primeira fase e mantém o tempo de prova, 5 horas de prova. Né? Então, agora são 48 questões, nas mesmas 5 horas de prova. Não aumentaremos o nível das questões, não é para isso. Né? Claro que assim, há diferenças. Se você fizer a prova esse ano e você fizer a prova do ano passado, né, você pode achar, nossa, mas achei mais difícil, achei mais, né, é uma coisa muito pessoal. Né? Mas pensando no contexto estatístico, vamos dizer assim, né, não é o nosso objetivo aumentar nível de questões. É para manter o padrão do jeito que está. Só que dá mais chance do candidato poder, né, mostrar o conhecimento dele sem se preocupar tanto com o tempo. É isso, basicamente. Isso é super interessante, porque realmente, num modelo de prova um pouco mais corrido, fazia parte, às vezes, da estratégia. Às vezes, da estratégia vencedora, inclusive, negligenciar questões que, como você falou, o aluno até saberia fazer, mas pode não valer a pena, porque naquele tempo ele faria outras questões mais simples e está correndo contra o relógio. E o ponto é o mesmo, né? Que ele ganha. E vale a mesma coisa. Então, isso é bem interessante. Você comentou de um ponto, talvez, peculiar da prova da primeira fase, que eu sempre tive essa curiosidade. O ITA tem a peculiaridade de, na primeira fase, embora haja questões de inglês, essas questões serem puramente eliminatórias. Então, o candidato tem que fazer lá a nota mínima, mas uma vez que faça, está todo mundo nivelado, né? Não entra para a nota. Eu queria saber por que o ITA pensa desse jeito em relação a inglês e se isso está mantido esse ano pelo edital, mas se poderia mudar no futuro. Olha, poder mudar, pode, né? Se a escola resolver que quer mudar por algum motivo específico, então vai mudar. Olha, eu fiz o meu vestibular eu fiz em 2002, né, quando foi aprovado. De lá para cá, foi assim. E eu não sei se o pessoal questionou isso. Talvez sim. Eu entendo o vestibular tem pouco tempo. Eu estou lá no vestibular, acho que 2 anos para 3. Então, eu não participei de uma discussão desse assunto. Por que manter inglês só eliminatório? Não participei. Não estou fechando as portas. Talvez um dia, quem sabe, pode acontecer isso. Pode ser que venha para a média. Mas, por enquanto, eu não vi a discussão, então eu não vi uma motivação, uma explicação interna da instituição em relação a isso. Entendeu? Então, eu nem falar muito sobre o que eu acho, porque eu acho que se o que eu achar não for o que a instituição está achando, né, pensa, aí fica só um comentário, fica só um disse-me-disse. Né? Então, para poder não falar com a instituição, eu prefiro não responder isso, porque realmente não sei, né? Basicamente, tá bom? Tranquilo. Outras questões que no passado chamaram a atenção dos alunos eram questões uma de física, uma outra de química, que talvez flertavam um pouquinho com uma interdisciplinaridade, um contexto ali de biologia. E esse ano acabou sendo uma coincidência, mas rolou uma brincadeira de 1º de abril com alguns alunos lá do ITA espalhando que ia ter biologia no vestibular desse ano. Não, terminou sendo 1º de abril? 1º de abril. Nem tem prova 1º de abril. Não, exatamente. A brincadeira era tipo assim, vazou o edital e vai ter... Então assim, terminou sendo uma brincadeira. Eu escrevi o edital, acabei de escrever o edital, foi no meio de maio, no início de maio. Não tinha edital em abril também. Gente, o pessoal fala cada coisa, né? Como é que pode? Não, gerou tinha gente passando mal com a expectativa. Mas, assim, realmente houve algumas questões no passado que tinham um contexto, assim, de biologia, ainda que, claro, a cobrança não fosse por não estar no edital. Existe alguma pretensão do ITA se tornar mais multidisciplinar? Isso já foi discutido? Olha, vou falar para você como é que funciona o nosso processo de montagem de prova, tá? Essa é uma... Acho que o assunto, é legal trazer esse assunto para a mesa, porque o pessoal acha assim, nossa, eu já vi comentários assim, nossa, esse ano o ITA combinou ali tal de vir a química e a matemática mais pesada e relaxar mais na física e tal. Isso não existe at all. Não tem. As bancas são completamente autônomas. Né? Existe uma pessoa que coordena a elaboração em cada banca. Então tem um coordenador de português, que vai coordenar português e inglês, né? Ali seria línguas, vamos dizer assim. Um coordenador de matemática, um de física, um de química, que vão coordenar as elaborações. Né? E ali, cada coordenador tem uma equipe de professores que muda todo ano. Então, assim, não espere... nossa, a banca mudou. Todo ano a banca muda. Todo ano, né? Normal. Pessoas que participaram no ano anterior não vão participar esse ano e vão entrar outras.
né? Inclusive na prova de redação e linguagem também. Sim, pode acontecer com qualquer banca. Isso é bem natural, tá? De ter mudança de banca, sabe? Por mais que o coordenador possa se manter, às vezes, de um ano para outro e tal, mas a equipe que vai ajudar ele, vai ajudá-lo a montar a prova, pode mudar, né? E eu vou dizer para você que com mais categoria, vai mudar, né? Acho que é raro ter 2 anos com a mesmíssima equipe, né? Colaborando uma matemática ou uma física. Mas então, tem um tempo ali onde os professores elaboram, né, questões daquela disciplina específica, mandam para o coordenador, tudo à mão, nada eletrônico. Então, se vazou, não tem como vazar. Se o professor ele escreve a questão, ele faz a questão à mão, vai no coordenador, lá na sala dele ou na coordenadora, lê a questão junto, os dois vão discutir as questões. Mas será que não tem dúvida de interpretação? Dá para pensar assim, dá para pensar assado. Tem uma discussão ali. Depois que ele entregou, ou ela entregou, acabou a interação do coordenador com o professor. O coordenador ele tem a autonomia de eleger um grupo menor para ajudá-lo a montar a prova ou não. Ele pode montar a prova sozinho, se ele quiser, com base no que foi fornecido ali para ele de material, de insumo, né, de questões. Todas inéditas. A gente não pode copiar de livro, não pode fazer nada disso. Então, assim, eu vou achar um livro aqui que tem questão que vai cair no ITA. Não vai achar. Você pode procurar onde você quiser. Claro que pode acontecer uma inspiração, vai que o professor pensou de um jeito que alguém lá na China pensou também, né? Sei lá, mas isso não é o que acontece, assim, a gente não pensa nisso, né? Então não tem essa questão do pessoal pensar em montar questões interdisciplinares. Só se o professor que embolou a questão pensou alguma coisa assim, aquela questão específica, mandou para o coordenador, então os astros têm que se alinhar. O professor pensou, resolveu a questão com dados, né, e com material do conteúdo programático, o coordenador gostou, colocou a questão dentro da prova tal, e tudo passou. Então tem que ter muitos astros que vão se alinhar para isso acontecer. Então eu não queria fomentar, né, que, assim, para os candidatos, né, para os alunos de vocês, essa ideia de que o ITA está querendo fazer questão multidisciplinar. Eu não tenho esse conhecimento, eu trabalho no vestibular. Né? Então, se alguém está falando alguma coisa aí, tá por conta própria. Mas eu acho que não é a ideia, não. Tá? Não é a nossa ideia assim, não. A gente, como essa autonomia, eu nem posso falar que sim, nem falar que não, porque realmente eles não se conversam. Né? Não tem uma conversa da matemática com a física para discutir quem vai ser mais difícil, quem vai ser mais fácil. Entendeu? Todos fazem as suas provas no tempo que é previsto. Então, existe um relatório de cômputo de tempo. Está no tempo, está ok, a prova está feita. Simples assim. Mas aí eu queria dar uma puxadinha, então, para a prova de redação e linguagem, né? A prova de português. Em 2019, a prova foi para a segunda fase, e aí o tema de redação passou a ser independente das questões objetivas de português, porque, enfim, estavam em fases diferentes. Mas antes de 19, então eu me lembro da prova de 16, 17, 18, os textos da prova de português tinham matemática semelhante à da prova de redação. Inclusive, havia a recomendação de leitura dos textos da prova de português para o encaminhamento de redação. E aí, na redação, aparecia um gráfico ou uma charge, alguma coisa complementando. Que tem a ver com o que estava na prova. Ou seja, existia lá atrás um vínculo, depois esse vínculo, por conta das fases, se desfez. A pergunta é, existe a possibilidade, então, desse vínculo ser retomado? Ou seja... Se um dia algum coordenador de português, né, de línguas, né, quiser fazer isso, nada impede. Tá. Né? Não sei se foi feito esse ano. Não posso te falar, porque realmente eu não... É porque eu pensei isso quando você falou, é um grupo, é um coordenador, então ele pode, por exemplo, ter decidido por um tema e isso ter orientado as questões. A coordenação geralmente trabalha com professores mesmo, que elaboram juntos ali e tal. A montagem quase sempre fica por conta do coordenador. Né? Então, assim, eu não sei como é que foi a abordagem dele. Né? Às vezes na matemática, o pessoal... cada um faz aí 3 questões ou 4, e um ano eu vou escolher nesse banco. Né? Aí, no português, eu não sei como é que ele fez lá, basicamente. Mas ele faz aí 15 questões de você, eu vou escolher as melhores. E aí ele escolhe independentemente, ou eles podem ter pensado numa temática. Pois é. Então, você não tem como te garantir isso, porque eu não vi a prova mesmo. Né? Não sei te falar. Né? De detalhe, nem falaria também, né? de detalhes. Mas se ele quiser fazer, ele é livre para fazer isso. Tá? Então, assim, não é uma regra da escola. Olha, não faça isso. Não é. Talvez seja uma maneira que o coordenador dos últimos anos, ou do último ano, do penúltimo ano, não sei, quis fazer assim, de destacar uma coisa da outra, né?
que é o contrário do que estava rolando antes de 2019, que você falou, né? Então essa prova temática, ela é 16, Rolava até 17, 19, 18, aí em 19, quando mudou de fase, a redação começou a ser dissociada, obviamente, impossível. E aí agora com o retorno Então, da a prova coordenação junto, naquela época ele talvez pensou em fazer, sim. né? Mas eu não tenho como te precisar isso. Era um modelo interessante, Sim, né? sim. Porque, enfim, o aluno já vai esquentando o tema Fica tudo ali contextualizado, mentalmente né? enquanto ele vai Excelente. resolvendo as questões objetivas. É uma né? ideia, né? Quem sabe? É uma ideia. Quem sabe? Mas outra coisa, quando o edital saiu, prestou-se muita atenção na mudança ali na estrutura do vestibular e houve, acho que um fato muito comemorado entre os estudantes, que foi o aumento do número de vagas. Então o pessoal ficou bastante feliz, né? Talvez tenha ficado um pouquinho menos difícil passar com essas vagas adicionais. Uma coisa que chamou a atenção e deixou os alunos se perguntando é que, apesar do aumento no número de vagas, né, a quantidade de pessoas previstas lá no edital para ir para a segunda fase permaneceu a mesma de quando eram 150 vagas. E os alunos ficaram se perguntando, nossa, por que será? Achei que ia ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos difícil de ir para a segunda fase também. Você pode compartilhar com a gente? Posso. Isso aí é uma pergunta muito interessante, que é o seguinte. Antigamente não tinha esse negócio, né? Quando tinha ia da segunda fase, foi pensado de todo mundo para a segunda fase, que passasse e tal. Mas o que foi verificado em termos estatísticos, tá? Olhando para o passado, quase nunca, não era nunca, em nenhum caso, um candidato que estava ali do 400 para baixo conseguiu entrar nas 150 vagas, ou nas 120 vagas que foram, 110 vagas, sei lá quantas foram as vagas nos anos passados. Não acontecia isso. E nem perto, né? Então, dificilmente um candidato que vai muito mal, não é muito mal, a palavra não é muito mal, não ficou entre as cabeças da primeira fase, né? Ficou lá no finalzão, lá os 700, né? A gente não viu casos de pessoas lá naquele nível de nota ali conseguir alcançar a vaga da segunda, para a terceira fase, né? Então, assim, todo mundo para lá seria só um trabalho a mais para corrigir redação, para corrigir discursiva, né? Isso geraria um trabalho que não geraria resultado, estatisticamente falando, tá? Então, o que o pessoal pensou? Já que até uns 300, 350 não acontece, vamos pegar o dobro, né? Então, é daí que veio 700. Então, seria o dobro daquilo que já era muito difícil acontecer. Alguém que estava em 350 para baixo já não conseguia chegar nos 150 ou nos 120, né? Então, dá a chance para o dobro disso, que aí é bem para frente. Se você pensar em variável aleatória, né, em estatística, que é a minha área lá no ITA, quem passar vai ter aula comigo, se Deus quiser, de estatística no segundo ano. E eu falo disso, né, de o quão difícil às vezes é uma variável, que a gente chama de aleatória, se afastar muito de um valor médio, né? Essa que é a ideia. Então, assim, é difícil mesmo alguém lá no 350 conseguir chegar nas vagas, das 150 vagas. Quem dirá 700, 800, 1.000, né? Então, é mais uma questão mesmo ali de economia de recursos, tá? Então, porque... mas pode acontecer de alguém ser o 1.000, pode acontecer, mas assim, será que vale a pena a gente manter toda uma questão logística que, gente, é difícil. Você gerar prova para locais, para 1.000 pessoas, 1.200 pessoas na segunda fase, porque a segunda fase acontece durante a semana, né? Então, os colégios que dão apoio, as faculdades, elas estão funcionando, né? A primeira fase é domingo, então a gente tem espaço para fazer nos lugares aí a prova e tal. Mas, por exemplo, esse ano acho que Fortaleza a gente está com 1.400 e quase 1.500 candidatos, só em Fortaleza. São Paulo também. Quase 1.500 cada uma. Precisa achar um lugar que comporte todo mundo confortavelmente, né? Então, é muito difícil, né? Então, assim, por questões logísticas mesmo, a gente não aumentou essa quantidade porque não faria diferença. Entendi. Não, e faz, acho que todo sentido no contexto também de um vestibular que é nacional. Isso. Em vez de, como alguns vestibulares fazem, né, só aplicam a prova localmente ou perto ali de onde é a instituição. Isso é bem interessante. Quando o modelo de prova foi mudado, uma movimentação foi a prova de português ir para a segunda fase, né? As questões de português irem para a segunda fase. E quando a gente viu isso acontecendo simultaneamente com um documento lá no site do ITA, né, publicando, detalhando, deixando bem transparente o que se espera ou poderia aparecer na prova de português. E já num contexto onde nos anos anteriores a prova de português era predominantemente de literatura, a gente juntou tudo isso e pensou assim, bem, parece
que o ITA está fazendo uma movimentação para valorizar o restante do português, que não diz respeito propriamente à literatura e não diz respeito propriamente à redação, já que ela já estava na segunda fase contando bastante. Então, foi isso mesmo? Foi para valorizar o português como um todo? Bom, eu falei com vocês que a coordenação das matérias, né, da elaboração, ela é muito autônoma, de fato é. Também muda todo ano, praticamente, a coordenação geral da elaboração da prova, né? A gente teve uma coordenação nova agora esse ano, né? E ver esse questionamento. Poxa, a gente podia valorizar todo o português. Não só a literatura, não só a interpretação de texto, tudo, né? Então, assim, é provável que tenha havido algum bate-papo, uma conversa. Não digo orientação, porque eu falei, há uma autonomia, né? Mas há uma intenção de gostaria que fosse assim, né? Para a coordenação de português, para que a prova fosse mais, assim, os conteúdos fossem mais respeitada a palavra, seria o que mais utilizados, mais caísse na prova, mais né? equilibrada, diversificar, né? isso. Então acho que seria essa a ideia. Então assim, a gente espera também que seja assim, né? Então, e outra coisa, o edital, não é que o edital ficou difícil, acho que um aluno falou para mim assim, professor, agora que vocês vão dar um gás mais em português lá, vai ser mais difícil? Eu falei, não, quem te falou que vai ser mais difícil? Eu falei, não, a gente só destrinchou mais o edital. O edital tinha ali, acho que umas, 5, 6 linhas de português, ou uns 4 temas, assim, macro. Nós falamos para a coordenação de português. Pormenoriza isso. Esmiuça bem os tópicos que podem cair dentro de cada uma dessas grandes áreas aí. É aí que entra, por exemplo, a escolha de não ter mais a lista de livros. Isso. E de ter um conteúdo de literatura bem amplo. Essa questão da lista de livros, né, não tem a ver muito com a coordenação da escola, tem a ver muito com a coordenação de português mesmo. Sim. Né, que falou assim, eu prefiro, a coordenação atual falou, eu prefiro dar os excertos da prova, né, analise. E pronto. E não cobrar uma leitura específica de uma obra. Até porque você fica preso naquela leitura ali, né? Sim. Tudo daquilo ali e tal. Então, agora sim. E pelo que eu vi, eu já li o edital de português. É que os alunos, os candidatos, né? Falo alunos porque, enfim, convivo com eles ali como alunos, né? Mas os candidatos eles dão uma enlouquecida e aí eles querem ler todos aqueles livros. Então, eu já tive aluno que falou assim, são 52, se eu dividir nos dias do ano, eu vou ler. Né? É nesse nível, assim. Então, por exemplo, quando você fala sobre equilibrar, né, e diversificar, eu super entendo, concordo, mas eles já fizeram várias contas. Então, a redação, ano passado, valia 20% da prova. Agora, a redação vale 10% da prova, porque... E aí, eles ficam trabalhando com as porcentagens e, inclusive, distribuindo a rotina de estudos. Eles então, tantas horas para a redação... E estudar. Que faz essas contas. Eu gosto muito de ouvir da boca do Senhor isso, porque eu acho que é importante para eles, né? Assim, sim, é verdade. Claro que ter estratégia para a prova e pensar tudo isso nesse nível é importante, porque é uma prova de, como você colocou no começo, é a prova mais difícil do país, as mentes mais brilhantes estão sendo selecionadas ali. Mas eu acho que ter essa habilidade de entender como cada conteúdo vai servir. Então, mesmo que a redação ela seja representativa de 10%, o candidato poder olhar, né, o quanto ele é bom ou não naquilo, aquilo pode ser um diferencial ou não. Então, a gente fica fazendo contas, assim, quantas questões objetivas ele precisa acertar no mínimo e quanto ele vai tirar na redação. Então, vamos pensar assim, né? Eu acho que todo vestibular, toda prova, assim, é uma guerra, né? Você tem que olhar o seu oponente, que no caso deles, o candidato é a prova, eles vão lutar contra a prova, né? Tem que conhecer a prova muito bem, né? E montar suas estratégias. Eu fiz isso, né? Na minha época de aluno lá e tal. Hoje a gente tem a internet, tem um monte de videoaula, tem o Poliedro com toda essa estrutura aqui, tem um monte de coisa interessante. Os bizus circulam mais facilmente. Na minha época não tinha esse negócio, não. Assim, eu não tinha internet, por exemplo, na minha época de estudo lá. Então era tudo livro impresso, apostilas e coisas desse tipo. E eu me lembro que uma colega minha, não esqueço nunca, da Elaine Torres, ela chegou uma vez na sala de aula, no cursinho lá que eu fazia. Pessoal, tô com um bizu aqui, assim e tal. Eu falei, que bizu que é isso aí? Que eu tenho que ver que negócio que é esse. Era uma Xerox da Xerox, sei lá quantas Xerox foi uma atrás da outra. Mas era um caderno de provas do IME de 81 a 2001. Todas as provas, matemática, física, química, português e inglês. Tudo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Aí eu fiz a cópia lá assim. Era meu segundo ano de cursinho, então eu já tinha feito já uma revisão geralzona em todos os tópicos, de todas as matérias, né?
E eu estava na fase de querer aprofundar para o nível da prova, porque a linguagem é muito importante. Então, eu queria aprender a linguagem, que na minha época meu objetivo era passar no IME, né? Eu mal conhecia o ITA, né, naquela época ali. Então, assim... E eu fui assim, então, fui estudando ali e eu resolvi os 20 anos de prova que tinha ali dentro. Fiz todas, de todas as matérias, né? Chegou ao ponto de eu saber que de 3 em 3 anos no IME, naquela época, caía a questão de Birão de Newton, de tal tipo. Eu sabia que de 2 em 2 anos caía, sei lá, matéria de analítica, cônica, lugar geométrico, não sei o quê. Eu tinha uma noção de estrutura. Química orgânica, eu sabia que caía lá... faço essas reações aqui em cadeia, não sei o que, tal, acho o produto. Eu tinha uma noção do que eles gostavam. Eu vou fazer pergunta de aluno agora. Então, você recomenda que os alunos resolvam os últimos 20 anos da prova do ITA? Se fizerem isso, eles terão uma chance muito grande de passar, né? Tá. Porque, poxa, pelo amor de Deus, né? São 20 anos, né? A linguagem do IME e do ITA são muito parecidas, né? A prova ali são provas diferentes, tem termos estruturais, mas a linguagem não muda muito. Tanto que as turmas são turmas IME e ITA, geralmente, nos cursinhos do Brasil todo. Né? Nos colégios também que tem. Né? Então, assim, eu estudei para o IME. E estou eu aqui. Minha vida, como você falou, no vida toda no ITA. Né? Mas então o que aconteceu? Ali eu fiz esse apanhado e tracei minha estratégia. Eu fui estudando ali e tal, com aquelas provas ali, para me acostumar com a linguagem que a prova trazia de cada assunto. Né? Incluindo as línguas, incluindo tudo. Né? Redação, eu fazia redação umas 2 por semana, pedi ao professor corrigir e tal. Então, você está treinando. Né? A pergunta você falou assim, será que será que é mais fácil? Isso quem respondeu é o candidato, né? A pessoa é o seu aluno. Né? O que será mais fácil? Eu, num tempo de 2, 3 meses, chegar ao nível de tirar um 10 em redação ou de tirar um 10 em matemática? É a pergunta que tem que se fazer. Sim. Né? Porque, assim, o português, né, em si que tem as 15 questões objetivas, né, é mais amplo, talvez. Né? Eu não sei se é mais fácil ele tirar um 10 em redação ou matemática. Depende da pessoa. Na verdade, essa é uma pergunta. Existe 10 em redação? Porque eu nunca vi. Não teve, eu acho, nos últimos... Eu estou há 10 anos. Em 10 anos, você nunca viu 10 anos? Eu olhei os últimos 6 anos. Eu já vi 9,5. Eu não vi mesmo 10 em 6 anos. Agora, porque eu fiz um estudo estatístico lá para poder fomentar umas ideias que a gente estava tendo, né? Então eu olhei para os últimos 6 anos, mas 10 eu não vi mesmo, não. 10 em redação não existe. Caramba, hein? Será que vai ser esse ano que vai ter? Será? Tomara. E tomara que seja do Poliedro. Aí já é por sua conta. Não, olha assim, então assim que acontece. Eu não sei se, eu não quero dizer que é mais fácil, mas uma coisa ou outra. Mas o candidato pode olhar para isso e falar, poxa, eu tenho uma oportunidade ali. A prova de física, acho que ano passado, você que é de física, você resolveu a prova, né, ali. Eu soube física muito bem na minha época do cursinho. Hoje em dia, não sei, acho que não sei se eu passaria nessa prova de física, não. Não assim, faz agora a prova aí. Matemática, acho que eu garanto. Agora. Mas, assim, eu sei que a prova veio difícil. Veio, assim, com muita coisa de criação, de inovação, de olhar para... ter ideias novas, que não estão no bizu, não está na prova anterior, né? Então, será que encarar a prova dessa tirar um 10... será que é mais fácil ou mais difícil que tirar um 10 em redação? Então, o aluno tem que se responder isso aí. Né? Ele tem que se conhecer, tem que se conhecer. Saber as potencialidades. Porque a pontuação é muito parecida. Né? A física, lá, 20%, a línguas também é 20%. Né? Se você mandar bem no português e mandar bem na redação, você mandou bem nas línguas, na nota de português, né, da segunda fase, que vale 20%, tanto quanto matemática, tanto quanto física, tanto quanto química. Então, assim, é questão de estratégia. Né? Se fosse, vou falar para você, a minha esposa ela fez um vestibular uns anos atrás da Federal de São Carlos, né? E na prova que ela foi fazer para educação musical, né? Federal de São Carlos, e eu lembro que quando ela foi olhar, ela estava fazendo um cursinho na época lá assim para poder aprender as coisas que ela já tinha esquecido, não sei o que e tal. Eu falei, moça, já viu já a regra da prova, como é que é a estratégia aí? Ela não vi, amor, peraí, pô, você tem que ver. Como é que é a pontuação da nota final e tal. Aí eu sentei para ler o edital, né, da prova que ela ia fazer. Ela mesma não viu. Modo de candidato. Ela estava no modo candidata pois mesmo. Então eu sentei ali e vou fazer no modo de cursinho para minha esposa. Você fez a mentoria. Eu olhei e eu vi que matemática, física, química e acho que era geografia, que valia peso 1. Aí português era peso 2. Eu não lembro agora o resto. Acho que história também era peso 2 e inglês peso 2. Música, que tinha uma parte de habilidade específica,
vai ler peso 6. Redação, peso 6. Eu falei, mulher, tu vai estudar música e redação. O resto você vai dar seu jeito. Aí eu vi lá que não podia zerar a prova. Eu falei assim, amor, você vai chutar uma letra só em matemática, física e química e biologia. Você não vai nem ler essas matérias. Uma letra só, porque na época lá, eu peguei as últimas provas, as provas anteriores, acho que tinha uns 5 anos de prova na internet disponível. Quem fazia a prova era a banca da VUNESP, era a VUNESP que fazia. Uhum. Eu vi os gabaritos. E aí tem um perfil. E eu que vi quando que é uma existia mesma o banca balanceamento. Né? Na VUNESP, naquela época ali, havia o balanceamento. Eram 10 questões, tinham 2A, 2B, 2C, 2D e 2E. Falei, marca uma letra só, você vai tirar 2, você não vai zerar. tem. E foi o que aconteceu? Aí é um... Não, porque a gente tá descobrindo que existe um método Major Felipe de estudo e preparação. Mas a minha esposa, ela fez isso com quase tudo, né? Mas ela conseguiu mandar bem, passou bem pra caramba lá, assim, então ela tirou 10 em redação, gabaritou. Olha, que legal. Tirou 10 em redação e ela tirou 25 de 30 em música. Aí isso é que ela tentou resolver depois de matemática, tentou resolver. Eu falei, meu Deus do céu. Sem ter estudado nada, porque eu falei pra não estudar, né? Ela foi lá, tal, fez a notinha dela lá assim, tal, e conseguiu no final das contas tirar um ponto, né? E ela não ficou reprovada, eliminada do concurso, passou muito bem, passou, acho que foi a 9ª colocada do concurso, porque tirou 10 em redação, Sim. que tinha peso 6. Então aí foi a estratégia dela, né? Cada um sabe onde seu É uma calo tá combinação, apertando, né? De quem a pessoa é, as potencialidades. Pois é, claro. E a prova Pois como é. Eu lembro bem quando eu estava começando a estudar no meu primeiro dia de aula do cursinho, que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu fui assistir uma aula e era uma aula de química orgânica. Primeiro dia de aula. Eu nem entendi por que uma aula de química orgânica no primeiro dia de aula. O professor colocou um negócio no quadro lá, desenhou um hexágono com uma bola no meio, que é o benzeno. Eu não sabia. Eu fiz colégio técnico lá no Rio de Janeiro, não tive uma química... Eu não tive química orgânica, por exemplo, no terceiro ano. Fiz só no primeiro e no segundo ano, química inorgânica. Aí eu perguntei para uma colega do lado assim, o que é aquilo ali? Aquela bola lá, com aquele hexágono, aquela bola. Ela, é o benzeno. Eu falei, grego, né? Não sei o que é benzeno. Ela me explicou mais ou menos ali, assim, a ligação química ali, como é que era e tal. Tá. Aí fui lá falar com ele depois que terminou a aula. Eu falei, professor, eu quero passar pro IME. Só que eu não suporto química. Não gosto de química. Eu não gosto mesmo, eu não entendo. Ele, meu filho, então você vai procurar outra profissão. Outro vestibular, outra coisa. Porque se você quiser engenharia no IME, você vai ter que saber química muito mais que o resto das exatas. Porque a prova lá, eles não brincam em serviço na química. Aquilo, em vez de ser um susto para mim, foi mais uma motivação. Porque eu estudei muito a química, mas eu lia muito química, lia muito. E cheguei ao ponto de querer fazer engenharia química, de tanto que eu comecei a gostar. Era uma barreira que eu tinha. Uma barreira de, sei lá, porque eu tinha aquela barreira ali e tal, mas... Eu acho essencial essa história, porque ela me faz associar o fato de que muitos alunos têm dificuldade com as linguagens e têm dificuldade com a redação. E alguns deles tendem a querer abandonar e não olhar de uma maneira desafiadora, né? Como você olhou. Pois exatamente. Tinha uma colega minha de cursinho, que ela estava fazendo cursinho já há uns 3 ou 4 anos. Né? Eu lembro que eu comecei lá em 2001, primeiro ano de cursinho. 2002 foi o segundo ano de cursinho. E essa colega já tinha entrado antes de mim, né? Acho que estava no 3º ano de cursinho. E ela não passou 3 vezes no ITA por inglês. Ela era muito boa, ela teria passado muito, nossa, nota muito melhor do que a minha. Só que ela não conseguia tirar o mínimo de inglês. Major. Não conseguia entrar. Interrompendo vocês um pouquinho, chegou porque tem uma pergunta pra gente, vocês estão falando de barreiras. Sim. E a gente lembrou de uma coisa com essa mudança do vestibular, que é uma mudança importante, né? Que é dos tipos de vaga, da ativa e da reserva, que antes você tinha que dizer logo no vestibular e agora você não precisa mais falar no momento da inscrição. É verdade. Isso é depois. Verdade. A gente queria que você explicasse um pouquinho como é que vai funcionar isso. Será um prazer falar disso. Nossa, é maravilhoso. O que acontece? Vamos pensar assim. Nós tínhamos um problema seríssimo, né, no nosso edital, que o candidato escolhia se da ativa ou da reserva, e está dizendo no edital, quem era da ativa não podia sair desse tipo de vaga. Quem era da reserva podia, no 2º ano, pedir para ser da ativa. Então, é uma questão de ter vaga e ser conveniente para a Força Aérea, né, permitir que a pessoa entre no cabo da ativa. Mas o contrário, por edital, se ela pedisse para sair da ativa, ela pediu ITA. Ela é desligada do ITA. Está no edital. Né? Então a gente tem que cumprir o edital. Era assim que valia a regra. Isso gerou uma marra muito grande, porque assim, as pessoas, o cara escolhe que ser da ativa, o rapaz ou a mocinha lá.
Pô, tem 17 anos de idade. Às vezes tem 16. Né? Não tem uma noção, assim. Escolhi porque eu achei mais fácil passar. Eu vi essa história já. É mais fácil passar para ativa porque a nota é menor. Aí quando eu chegava lá dentro, tinha um ano de CPUR, que é o primeiro ano, né, que a pessoa faz CPUR junto com a graduação. Aí não gosta muito, não curti a vida militar e tal. Né? Queria mudar. Não dá para mudar mais. Tem que ficar na ativa até se formar. Depois que se forma, tem que trabalhar pela Força Aérea por 3 anos em algum lugar do Brasil. Então, assim, isso era um problema para tanto para o candidato, que depois virava aluno, quanto para a gente. Porque assim, aí, isso instigava, às vezes, até uma pessoa se formou, logo depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano de formado, já queria sair da Força Aérea e tal. Isso já era um problema para a Força Aérea. A Força Aérea se programa para receber um engenheiro ali e tal, lá na base aérea de não sei o que lá no Instituto Aeronáutico e Espaço, tá querendo um engenheiro mecânico. Ele tem uma programação para isso. De repente, a pessoa que iria para lá não vai mais, porque ela pediu baixa na Força Aérea, porque ela queria fazer outra coisa. Por que não pediu baixa antes? Porque não podia. Estava no edital que não podia. Se ela pedisse, ela perderia o ITA. Então, assim, um jeito, né, de isso mudar, né, ou pelo menos assim, mitigar essa saída das pessoas logo depois de formado, é deixar quem de fato quer ser militar, depois de experimentar a carreira militar. Uhum. Então, era muito mais óbvio, muito mais lógico. A pessoa faz o primeiro ano do CPUR, vai experimentar a vida militar um pouquinho ali, gostei. Aí ela pode pedir para ser militar dali para frente. Né? Então, é por isso, essa foi a motivação para acabar as vagas de ativo e reserva. Então, agora, agora tem vagas, tem cotas raciais, 20% das vagas, e ampla concorrência. Só isso. A escolha para ser da ativa ou reserva vai ser lá no meio do primeiro ano. Acabou o primeiro ano, primeiro semestre. Durante o segundo semestre, vão olhar as notas que o pessoal teve no primeiro semestre. Vai ter também a nota do CPUR, também vai contar, que é até aquele momento. Isso vai ser fez uma média, né, e vai ranquear os alunos. Então, você é o primeiro colocado. Você quer ser ou não quero? Quero. Aí, até acabar as vagas. Uhum. Então, simples assim, entendeu? Então, eu acho que é um ganha-ganha. Porque o aluno vai experimentar, vai ter uma noção melhor, vai escolher com conhecimento de causa. Né? A Força Aérea, por sua vez, vai ter alguém que, a priori, quer estar lá. Uhum. Já depois de experimentar. Então, a motivação dela é só, quero ser militar. Pronto. Essa que é a motivação para mudar, né, das vagas que eram bem abertas em vários tipos para só 2 tipos, que é a cota racial, que é lei, né, e ampla concorrência. É isso. Interessante. Os alunos têm algumas dúvidas sobre carreira militar, então eles sabem um pouco do que acontece, sabe que tem que usar farda em alguns momentos, sim. Um pouco de como é que funciona a carreira, mas tem uma parte ali da vida enquanto militar durante a graduação que muita gente já perguntou e eu queria ouvir uma resposta com propriedade. Uhum. Existe alguma restrição, por exemplo, da pessoa, enquanto militar lá dentro do ITA, fazer estágio? Esse estágio tem que ser necessariamente na Força Aérea? Bom, Robson, eu não sei te falar exatamente agora como é que é a política de estágio. Tá? Na minha época, eu lembro que quando eu fiz minha graduação, que eu já era aspirante, estava no 3º, 4º, 5º ano, eu cavei alguns estágios. Então, eu fui lá e pedi autorização para fazer estágio, sei lá, no CLA em Alcântara, né, no Maranhão. Aí permitiram, eu fui fazer 30 dias lá de estágio, para conhecer. Porque era um possível lugar para eu ir. Uhum. Eu estava fazendo engenharia mecânica. Né, quando você faz mecânica, existe um hall de possibilidades quando você faz mecânica, outro hall quando você faz aeronáutica, né, aeroespacial e tal. É muito raro. Acho que não vai acontecer, talvez. Não vou falar que não vai acontecer, mas eu espero que não aconteça, de pegar um engenheiro, sei lá, aeroespacial e colocar para ir para o CCA em Brasília, que é o Centro de Computação. Não tem a ver com a formação, entendeu? Então, existem os possíveis lugares onde cada um pode ir. Eu olhei quais são os possíveis lugares que eu posso ir. Engenheiro mecânico, aeronáutico. Aí eu tentei fazer estágio nesses lugares ali. Fui cavando e fui fazendo os estágios. Bom, eu não sei se hoje em dia pode fazer assim. Eu sei que algumas engenharias, no 5º ano, eles nem têm aula, né? É só o estágio mesmo e o TG. Né? Então, isso deixa ele com tempo livre para escolher fazer estágios em vários lugares que ele quiser. Então, seria essa questão de consultar a administração, consultar o CPUR, que é responsável por ele, pela formação dele, e, se for liberado, fazer o estágio. Né? Mesmo que não possa fazer o estágio em outros lugares, poxa, o CTA tem vários institutos. Tem o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, tem o IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, tem o próprio ITA,
Você tem ali o IAOP, que também um instituto do CTA, tem o IEAV, tem vários institutos dentro do CTA onde ele pode cavar um estágio, né? E às vezes fazer um estágio junto com o trabalho de graduação, com o TG, ao mesmo tempo, né? Então, assim, dá para fazer muita coisa, é só o aluno querer também, né? Querer conhecer as coisas e correr atrás, né? Major, chegou Sim. uma pergunta nas redes para a gente também, que é sobre a previsão da nota de corte para esse novo modelo. Tem alguma previsão se vai continuar igual, se vai ter alguma mudança, como é que vai ser? Tem como dar uma estimativa? Não, então, estimativa é difícil, gente, porque olha só, vamos pensar. Agora a gente vai ter uma prova, né? Uma segunda fase com 4 dias. Vocês vão ter 4 horas para fazer as mesmas 10 questões de matemáticas, de física, de química, e 4 horas para fazer línguas, né? Que seria português ali, né? Redação e a parte objetiva. O tempo aumentou. Estou falando aqui, Major Felipe, eu acho que a média vai aumentar. A média vai crescer, porque o pessoal vai ter mais tempo para brincar com as questões e tal. E são bons candidatos, são bons alunos, vocês são bons alunos, né? Vocês vão chegar lá, sentar e vão, né, brincar com a prova com mais propriedade. Errei a questão tal, posso voltar aqui e tentar fazer de novo, entendeu? Pode acontecer. Então, assim, se você, né, brincar mais com a prova, né, chegar com mais confiança lá, pode ser que a sua nota seja maior do que seria se fosse o modelo do ano passado. Então, eu acho que vai aumentar a nota, mas eu não posso te falar que vai. Que assim, primeiro, eu não vi as provas, né? Exatamente. Então, não sei como te falar se o nível está maior, está menor e tal. Eu acho que está semelhante, entendeu? Então, por ser um nível semelhante, né, com um tempo maior, eu acho que você vai ter mais chance aí de conseguir uma nota maior. Mas é só um achismo meu. Não tem uma estimativa da instituição para isso, não. Tá bom? Ô, Major, o pessoal fala muito também do curso no ITA. Então, assim, o próprio ITA solta algumas estatísticas lá no site e, pelo menos a julgar pelos últimos anos, as engenharias mais desejadas são aeroespacial e computação. Então, muita gente fala assim, nossa, quando eu fizer aeroespacial no ITA, claro, acho que é o sonho aí associado. Antigamente, a escolha do curso acontecia ali junto com a inscrição. Sim. Hoje é diferente. Como que funciona a escolha do curso atualmente? Vamos lá. Como você falou, na época, antigamente, 2 anos atrás, eu acho, era na inscrição, né? E você escolhia ali, e a mesmíssima coisa da questão do ser militar ou não ser militar. A pessoa escolhe, sei lá, computação, por causa de quê? Mecânica, por causa de quê? Infraestrutura, civil, por causa de quê? Né? Tem 17 anos, às vezes tem 16 anos, tem 18 anos de idade, não sabe muito bem o que aquele curso tem a oferecer para ela. Ela acha que, sei lá, vai escolher porque talvez seja mais fácil passar, não sei qual que é a ideia que o candidato tem para escolher um curso, né, ou outro. Às vezes não. Um dia eu tinha um aspirante que eu conheci, foi um aluno que ele era militar, né? E falou assim, a minha família tem construtora. Falou assim, eu quero fazer o ITA, né? Eu vou ser militar, vou servir na Força Aérea aqui, assim e tal, né? Mas quero também ser capaz de, se um dia precisar de mim, eu poder levar o negócio da família para frente com propriedade. Ele já sabia o que queria fazer antes de se inscrever, né? Então, mas são raríssimos casos assim. Raríssimos casos, né? Então, assim, o que estava acontecendo o pessoal fazia? Passava para engenharia, chegava lá, aí você conhece o esquema lá do ITA, o pessoal mora tudo misturado, né? Primeiro ano com o segundo ano, com o terceiro, com o quinto, né? Às vezes acontece do cara morar no alojamento com um menino do 4º ano, ou do 5º ano. Aí vê o cara fazendo estágio, vê ele falando das coisas que ele vive lá e tal, e o aluno passou para a engenharia da computação e o menino lá do 5º ano é de mecânica. Aí o cara fica, caramba, gente, o olhinho brilha, quero mudar. Uhum. Isso acontecia muito, né? Tanto que foi feito um estudo estatístico também sobre isso, e verificou-se que mais da metade dos candidatos mudavam as suas escolhas, né, do vestibular. E o critério era o quê? Nota. Desses candidatos que mudavam, a maioria era a primeira opção. Então, assim, o cara mudou a primeira opção dele, que ele queria muito, né? Porque ele viu alguma outra coisa ou sei lá, entendeu melhor o contexto, o mercado de trabalho talvez, e quer mudar de engenharia. Isso já acontecia, já era assim na prática. Só que assim, aí então bora tornar esse negócio institucional. Vamos colocar no vestibular. Então hoje o pessoal tá mais difícil agora, tem que estudar. Agora é uma questão, tem que estudar. O pessoal no primeiro e segundo ano, tem que conseguir manter nota para garantir a possibilidade de escolher primeiro o curso que quer. Senão vai pegar o que sobrou. Mas já era assim antes. O pessoal pegava o que sobrava porque, né, queria mudar
não tinha nota, ficava onde estava, né? Mesmo descontente. O fato é, eu conheço, acho que eu conheço poucas pessoas, poucas assim, menos de 10, que foram embora do ITA porque não estava no curso que queria. O pessoal fica até o final, mesmo sendo um curso que não quer. Né? Assim, eu acho que esse estudo, né, estatístico motivou essa mudança, né? E já aconteceu na prática, só tornamos essa mudança agora de maneira formal no edital. É isso, basicamente. Major, Fala, a gente Tícia. está chegando perto do fim já. Eu queria só... Olha, acredita? Passou Deixa eu rápido, fazer né? mais uma. Mas a gente deixa mais uma, Fabíola, não tem problema. Só avisando que estamos chegando pertinho do fim, aí eu ia pro fim do vestibular também, ali Sim. a terceira fase. Opa! A gente tem uma dúvida, até que o Robson levantou antes, que é se essa terceira fase ali vai ficar mais difícil para todo mundo, já que agora, né, tipo, não tem aquela escolha de quem vai ser militar logo no começo ou não. Como é que vai ser essa parte aí de prova física? Mas a terceira fase é inspeção de saúde, né? Não tem mudança. Não mudou. Pelo que eu me lembro bem do edital, o que aconteceu no passado, acontecendo também. Tem um monte de exame para trazer. É que assim, vamos lá, vamos entender o que acontece. A terceira fase é para garantir que a pessoa tem condição médica para fazer o CPUR. Né? Porque assim, o CPUR, gente, é uma maneira que a aeronáutica tem de justificar ter um curso de engenharia dentro da sua estrutura de Ministério da Defesa, porque tem um monte de federal por aí. A rigor não precisaria de ter, né, uma engenharia dentro do Ministério da Defesa. Né? Já tem, o MEC já tem. Né? Então, o CPUR é uma maneira de... Uma sociedade, eu pago aqui para eles fazerem curso de engenharia, mas eles vão servir a mim também. Vão fazer o CPUR. E se um dia o Brasil entrar em guerra, sei lá, tal, né? Deus queira que não aconteça, mas se entrar, a gente tem ali um contingente, né, de pessoas com formação para atuar como aspirantes oficial numa situação de conflito. Né? Então não é só o ITA, eles fazem o ITA e o CPUR. Para fazer o CPUR, aí tem várias legislações, né, que normatizam mesmo ali as condições para poder fazer um curso militar, inclusive de saúde. Existe uma orientação, uma ICA, que a gente chama, que é uma instrução do Comando Aeronáutica, que fala do teste de exame de saúde, opção de saúde, como é que ele é feito, todos os detalhes. Essa legislação consta, inclusive no nosso edital, está lá. Ele é uma das... Tem lá assim, amparo normativo, que a gente coloca no nosso edital. Aí lá tem essa legislação também. É uma das legislações que estão lá para justificar o edital ser do jeito que é. Né? Então não tem mudança. O pessoal vai trazer seus exames, quem passar para a terceira fase, né, vai passar lá pelas pessoas de saúde aqui, em São José dos Campos, né, no nosso grupo de saúde. Depois, se porventura alguém reprovou em alguma coisa, vai ter uma recursal, que é em São Paulo, isso aí é praxe, é o processo mesmo. E se porventura não passou nem do de São Paulo, a pessoa, né, ela pode solicitar, né, isenção do CPUR para o Comando Aeronáutico, para não perder a vaga, porque antes disso aí, ela perderia a vaga, ela não poderia cursar, né, porque não poderia fazer o CPUR, então as coisas eram condicionadas, mas agora não são mais condicionadas. No edital já prevê a figura do aluno civil, que é aquele que não passou na inspeção de saúde, mas vai fazer o ITA como se fosse uma federal. Não terá vínculo com a aeronáutica, né? Digo empregatício, né? Não vai ter soldo, não vai ter nada disso, né? Vai fazer o ITA ali pelos 5 anos, né? E Deus queira que sejam 5, né? E se formar e ir embora para a sociedade aí. É isso. Então não tem modificação nenhuma, tá? Galera do alunos, né? Não tem mudança. Vocês gostam de ver pelo em ovo, né? É sempre assim, gente. Essa aluna é a benção. Né? Não muda, né? Então, assim, o aluno... Gente, não tem mudança na instituição de saúde. É igualzinho do ano passado. Tá? Se você já passou por isso antes ou viu alguém passar, vai ser semelhante com você também, tá bom? É isso. E é muito legal que tem essa possibilidade do aluno ser dispensado do CPUR, para, enfim, não perder o ITA junto com isso também, né? Fabíola disse que queria Posso perguntar fazer mais minha alguma última? coisa. Fabíola. Eu acho que essa conversa, inclusive, que está acontecendo, ela tem a ver com um comportamento do vestibular do ITA que eu vejo nos últimos anos de visibilizar os processos. Sim. E eu, enfim, acho muito positivo. Né? Essa transparência é muito importante para todos. No caso da redação, isso também tem acontecido. Os espelhos são divulgados, os alunos podem pedir recurso. Pode. E aí a minha pergunta é se esse processo
terá continuidade, no sentido de, por exemplo, os critérios da redação sempre foram públicos, né? São Sim, 5 sim. critérios. Tema, coerência, coesão Isso. e tal. Existe uma possibilidade de as faixas de nota desses critérios serem divulgadas? Aí já Que a não gente sei, vê Fabiola. notas quebradas, aí às vezes a gente não entende. Então, isso mais depende também da coordenação, Então, a área a tem coordenação autonomia para tem. isso também. Se ela quiser fazer, ele pode fazer. Tá, né? é uma ideia. Eu me lembro que a coordenação atual, quando eu estava escrevendo o edital, falou assim, olha, Felipe, tá aqui, ó. Esses são os critérios que estão aqui, que a gente vai utilizar para fazer para nota, que era igual ao do ano passado. Isso. Mas, por exemplo, ano passado, se não me engano, o aluno, se ele ultrapassasse as 35 linhas, ou menos que 25, eu acho que tinha perdido de nota. Mas no edital está previsto. Agora menos de 25, agora vai zerar. o texto é anulado, exatamente. Vai zerar, que está no edital. Né? Menos ou mais, menos que 25 Inclusive, ou mais que já 35 vai até um spoiler, né? anulados. Eu, quando fui fazer a arte da folha de redação, a linha 35 eu coloquei mais grossa, assim. Tá. Para ficar bem específica de que... Na mesma página ou em páginas diferentes? Porque eu já vi aluno que só fez a primeira página, não virou a folha, não viu que tinha o complemento. Mas é uma benção um desse, né? Pelo amor de Deus. Tava nervoso, tadinho. Misericórdia. Não, assim, na primeira página, não, são 2 páginas, porque assim, não tem como ser a página inteira. Porque acontece, a gente precisa destacar a parte da página que tem a parte que identifica o candidato. O professor que vai corrigir, ele não tem noção de quem é aquela pessoa. Tem um código de barra ali, uma etiqueta que é colado, né? Então, assim, não tem... Isso pode até gerar a questão de... Não ter problema de fraude, nada disso, entendeu? Então, né, a pessoa que vai corrigir a redação, ela não sabe quem é aquela redação, de quem é, né? Então, por eu ter que destacar essa parte da folha, né, que não vai para o corretor, eu tenho que usar os 2 lados, não tem jeito, entendeu? Sim. Mas, se não me engano, parece que está com... Acho que são 15 linhas na primeira página, o resto está na segunda, não tenho certeza, mas acho que é algo assim. Né? Mas eu coloquei uma marcaçãozinha ali, né, uma linha bem mais grossa do que as Vai outras. ficar mais evidente. E é a última linha. Se alguém candidato escrever depois dessa linha, aí é arrego, né? Não, pelo amor de Deus, que não aconteça com ninguém, inclusive. E Pois quero é. agradecer, deixar aqui registrado o agradecimento por essa transparência, porque aquele guia, aquelas Obrigado. orientações todas Sim. em torno da redação nos ajudam muito no trabalho. E assim, a gente sempre quer que o pessoal da banca de elaboração, que eles tenham uma linguagem muito na linguagem do candidato. Não adianta escrever uma orientação, um texto para um professor, né? Sim, eu me lembro de uma primeira que tinha até bibliografia, mas foi Pô, legal, porque para quem é da área, olha, Pois é. a orientação né? tem a bibliografia. Mas a gente falou isso com a banca atual de elaboração. Escrevam os textos, por favor, na linguagem que os alunos, o pessoal que vai fazer a prova, os candidatos possam entender. Né? E aí é uma comunicação, né, que tem 2 vias, né? Tem que o emissor e o receptor, tem que as 2 coisas acontecer. Né? Então, eu acho que é assim que está sendo. Né? Basicamente, a ideia é manter isso e, se precisar melhorar... Gente, ideias sempre são bem-vindas. Né? Manda um e-mail lá para a gente lá, olha, sugiro isso aqui, aquilo ali e tal. A gente vai avaliar, a gente avalia tudo. Né? E assim, a gente sempre tem um canal muito aberto, tanto com o Poliedro, com os outros cursinhos também. A gente não veda ninguém. Né? A gente quer ouvir o que vocês têm a dizer, porque assim, às vezes o que vocês têm ideias... Vocês estão aqui com o pessoal no dia a dia, né, vivenciando as dificuldades dos candidatos. Né? Então, nos interessa, porque eu quero achar os melhores candidatos, não importa onde eles estejam. Né? Então, se é um negócio que vai melhorar meu processo e vai facilitar o acesso aos melhores candidatos, eu quero saber. Então, fique à vontade para mandar e-mail lá para mim, para Coronel Porto. Isso é muito legal. A gente quer ouvir as suas ideias. E essa transparência é realmente muito legal. Talvez o ITA seja hoje o vestibular mais transparente que tem no país. Olha aí. Com, acho que a clareza no edital, nas instruções, a possibilidade de recurso ali na segunda fase, publicação de critério de correção, que é uma coisa que realmente... Não é que nem todo mundo faz, quase ninguém faz. Então, acho que isso tudo é muito legal e principalmente muito justo com o candidato. Bom. Mas, como a gente realmente estava chegando no final, né? Agora estamos no final, eu queria fechar pedindo para você deixar uma mensagem incentivadora para os candidatos. Né? A primeira fase do ITA está chegando, falta menos de um mês. Os nervos aí estão à flor da pele. Queria pedir para você deixar alguma mensagem para eles. Pode ser cantada também, Nossa, se o senhor gente. quiser mostrar as habilidades do canto. A volta tá formato livre. Não, deixa para outra possibilidade. Outra oportunidade. Pessoal, olha só, o vestibular, que eu falei com vocês aqui no início, né, é uma guerra. Né? Você vai estar se preparando para ela já faz tempo, às vezes 1 ano, 2, 3 anos. É calma. Você vai chegar lá e você vai fazer aquilo que você treinou. Né? Você vai chegar. É simples assim.
né? Quanto mais calmo você for e você se ater àquilo que interessa, faça da coisa principal a coisa principal. Pô, eu já vi candidato falando assim, me procurando assim, às vezes até, meu contato é público, né? Fica lá o meu e-mail fica no edital, né? Tem casos o pessoal conhece, sabe, meu WhatsApp, né? Vi candidato chamando no WhatsApp, professor, o Major, Felipe, isso aqui é importante para a prova, ver cálculo diferencial integral. Eu falei, cara, tá no edital? Não tá, então, amigo. Eu acho que o edital já é amplo o suficiente, né? Muita coisa já para se preocupar. Bastante coisa. Né? Então se preocupa com aquilo que interessa para a nossa prova. Pega as provas anteriores, dá uma olhada, isso é muito importante, porque a linguagem é tudo. Se você pegar uma questão, sei lá, de reações orgânicas, né, nossa, do ITA e do IME, pode ser diferente. Né? A gente para a Unicamp pode ser diferente. Entendeu? Então, assim, a maneira como vai cobrar o assunto, por mais que seja o mesmo assunto, pode ser diferente. E se você consegue olhar para as provas anteriores, você percebe ali uma linguagem própria daquela instituição. Né? E se te mantém uma linguagem, se ela está estampada ali nas questões, é porque a gente quer pessoas que sejam capazes, né, de entender essa linguagem. Então é isso, gente. O que eu recomendo para você é você ter calma, fazer uma boa revisão, né, chegando aí, estamos a menos de um mês da primeira fase, faça uma boa revisão. Você que tem aí os seus professores, procure o professor, tira suas dúvidas direitinho e tal, mas tenha calma, é isso. Eu acho que a ideia é você chegar lá com a mente mais tranquila possível para você fazer uma boa prova e você mostrar o que você sabe, né? Porque eu já vi muito caso assim, de candidato chegar lá nervoso, por exemplo, e marcar o cartão de resposta errado, né? Perder questão que sabia fazer, que fez correto porque marcou errado, chega a dar o coração, né? A gente tenta ser muito humano com vocês no tratamento das notas, só que a gente tem que obedecer o edital, a gente tem que obedecer o que está previsto, né? A gente não pode... O edital normatiza tudo, né? Onde a gente deixar o negócio mais justo para todo mundo, né? Então, assim, se você for tranquilo, você vai conseguir mostrar aquilo que você sabe, né? E tomara que seja o suficiente para que você consiga, né, conseguir a sua vaga aí, beleza? É isso, gente. Major, muito obrigada. Falei por mim, pelo Robson, pela Fabiola, por toda a equipe do Poliedro, né? Ainda bem que esse papo ele vai ficar disponível, né, para o pessoal poder quase estudar para a prova, saber o que estudar para a prova, né? O pouquinho do tempo que falta aí para a prova. E a gente agradece realmente a participação do Major Felipe Moreira, Obrigado também dos pelo nossos... convite. Imagina, também os nossos hosts de hoje, o Robson e a Fabiola. E esse papo não acaba aqui, viu? Ele segue nas salas de aula até o dia 13 de outubro, que está chegando e além. Obrigada pela companhia de todo mundo e uma boa prova. Esse foi o Papo de Vestibular. Siga o Poliedro nas redes e não perca as próximas edições.